Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar de filmes, que concorrem ao Oscar desse ano de 2021. Hoje não vamos falar só de um filme, vamos falar de dois filmes, tá? Até porque são dois curtas, né? Um de 19 minutos e outro de 12, tá? Que estão concorrendo, né? O Oscar de melhor curta-metragem, tá? Que estão no Netflix, tá? Vocês podem assistir, né? Chamados Uma Canção para Latasha e Se Algo Acontecer, Te Amo, tá certo? São dois curtas que vão trabalhar temas muito parecidos, tá? Só que de formas diferentes. Por isso que é legal você pegar, né, já que são dois curtas-metragens, né, eles são pequenininhos, né, dá para você pegar e comparar esses dois, né, num único vídeo, né, no caso, né. O primeiro curta, Uma Canção para Latasha, ele vai falar de uma menina, né, negra, afro-americana, né, chamada Natasha, né, que foi assassinada, né, lá no início da década de 90, né, numa loja de conveniência, né. Ela foi comprar um suco de laranja para o irmãozinho dela, para eles poderem tomar café da manhã, alguma coisa assim, né. E a dona da loja, né, pensou que ela estava cometendo um roubo, né, uma menina negra, uma menina afrodescendente dentro da loja, né, com uma garrafinha de suco de laranja na mão, e deu um tiro na menina e matou a menina com uma nota com $2, né, com $2 na mão para pagar o suco que custava 1,67, né? Então ela morreu por menos de $2, né? E isso foi um dos motivos que detonaram, entendeu? Aquelas rebeliões, aquelas revoltas, né, que a gente viu em Los Angeles ali no início da década de 90, né, ali do século XX, né, no caso, né, que foi uma coisa muito violenta, né, que você praticamente teve uma guerra civil, né, de alguns dias em Los Angeles lá, né, com comerciantes brancos, né, trocando tiros com negros no meio da rua, com afrodescendentes, né, foi um negócio tenebroso, foi um negócio terrível, né, que também, né, foi aquele, vamos dizer assim, aqueles policiais brancos também que espancaram, né, um motorista que estava, né, no seu carro também, né, afrodescendente também foi um dos motivos, né, mas a Natasha também acabou detonando isso, até porque, né, a dona dessa loja de conveniência não ficou um dia na cadeia, ela cometeu um assassinato, né, e a punição dela foi receber, acho que 800 horas de trabalhos comunitários e pagar uma multa de não sei quantos $1.000. Ela não ficou um dia presa e ela cometeu homicídio doloso. Ela disse, né, que achou que a menina estava roubando, mas a amiga da Natasha já tinha estado na mesma loja de conveniência, né, e ela estava com uma barra de chocolate na mão, que a mãe dela já tinha, entendeu, passado no caixa e pagado, né, a barra de chocolate, né? E a mulher também botou a arma na cara da garota, né? E ela só não atirou porque a mãe chegou e falou assim, ó, tá pago aqui, ó, a nota fiscal aqui, entendeu? Então, quer dizer, isso era uma coisa que a mulher já estava fazendo várias vezes antes, entendeu, de ter essa morte da Natasha. Já era uma tragédia anunciada, né? E aí, nesse curta-metragem, você vê, ele é muito focado em cima da amiga da Natasha, que elas falavam o que as duas faziam quando eram muito novinhas, né, muito jovens, né, coisa e tal, né, quais eram os planos para o futuro, que a Natasha queria estudar para, se eu não me engano, ser advogada, fazer direito, coisa e tal, né. E aí você vê todo esse depoimento dessa amiga da Natasha, um depoimento muito sentido, né, uma história muito triste, né, uma tragédia muito grande, né? Então ela vai por essa vibe aí, né, no caso. E a Natasha, inclusive, né, perdão, ela já tinha perdido a mãe, inclusive, a mãe também tinha tido uma morte violenta também, né? Então é uma questão complicada, uma questão séria. O segundo curta, né, que tem 12 minutos, que é o Se Algo Acontecer Eu Te Amo, é mais uma animação, né, onde você vê um casal, né, completamente ali destroçado. Por quê? Porque a filhinha deles, né, acabou morrendo, né, na escola, né, assassinada por um serial killer, né, naquelas várias, vamos dizer assim, mortes, né, que acontecem em escolas em grande quantidade, provocada por serial killers, né, que a gente vê lá nos Estados Unidos, né. E aí o que acontece? Você tem essas duas histórias aí, né, no caso, né, é uma coisa bem, vamos dizer assim,
é bem emocional, porque você vê o pai e a mãe ali naquela situação, naquela prostração, naquela situação de tristeza, e você vê espectros, assim, sombras negras dos dois, né, discutindo, né, mas ao mesmo tempo também você vai começando a ver um flashback da menina, né, da vida feliz que o pai, a mãe e a filha tinham, né, coisa e tal, né, até o momento em que a garota acaba sendo assassinada, aí os dois ficam tristes, né, aí o espectro dos dois também fica triste, né, e o espectro da menina aparece, tenta unir os dois, né, no caso, né, porque você está vendo que aquele casamento está acabando por causa dessa tragédia que aconteceu na família, né? E a menina, ela consegue juntar os dois e consegue ainda fazer com que os dois fiquem juntos, né? Mas vocês estão vendo aí que são duas histórias, entendeu? Que trabalham temas muito semelhantes, né? Que é essa violência, vamos dizer assim, trágica, né? Que acontece nos Estados Unidos, né? Em dois casos. Num caso, né? O racismo e a intolerância, né, contra os afro-americanos, né, que a gente vê isso aos borbotões, né, as pencas, né, e o outro caso também, né, essa cultura bélica dos Estados Unidos e essa intolerância também, né, que acabam levando, né, a essas mortes em série em escolas, né, que pessoas armadas entram em escolas e saem matando à torta e à direito várias pessoas, né? Então isso é uma amostra de como essa sociedade estadunidense, né? A gente não pode falar americana aqui, porque a América, né, consiste em todos os continentes, nós brasileiros somos americanos também, né? Então se convenciona a falar mais estadunidense hoje em dia do que americano, né? Então nessa sociedade estadunidense que é muito, vamos dizer assim, tem toda essa monstruosidade, tem toda essa situação de doença, de trauma, de, vamos dizer assim, que cria monstros, entendeu? Que acabam destruindo a própria sociedade, como se fosse uma espécie, uma coisa meio autofágica, né, no caso, né? Então você está vendo que essas duas histórias elas têm muito em comum, mas a forma como elas foram abordadas foi uma forma diferente, né? Enquanto que numa Canção para Latasha você tem toda uma verborragia, né, da amiga da Latasha falando como é que era a vida das duas, né? Falando quais eram os planos para o futuro, né? Da amiga da Latasha falando, né, como ela sofria sentindo a falta da amiga até hoje, entendeu? Também em 2020 a mulher sofre até hoje, já uma senhora já, né, quando isso aconteceu ela era criança, coisa e tal, né? Então, enquanto você tem essa coisa sendo expressada de uma forma muito verborrágica, né, de uma forma muito, vamos dizer assim, na coisa das palavras mesmo, né? Ou se acontecer eu te amo, se algo acontecer eu te amo, é pelo contrário, ele é de um silêncio ensurdecedor, entendeu? Você tem uma fala no filme, né? Ele é completamente mudo, ele só tem aquela música de fundo, né? A música que pode ser mais sinistra, uma música que pode ser mais leve, coisa e tal, né? Mas a coisa está muito focada na materialidade das imagens da animação, né, no caso, né? Então num você tem um silêncio total, no outro você tem uma verborragia total, e você está abordando dois temas aí que são muito semelhantes, né? Que são essas mortes trágicas provocadas por essa sociedade estadunidense, né? A gente fala americano direto, né? Mas estadunidense que tem as suas doenças, tem as suas monstruosidades, né? E é interessante também a gente perceber que, pelo menos, em Se Algo Acontecer Te Amo, você pelo menos ainda tem um final com alguma esperança, né? Que é o espectro da menina juntando aqueles dois espectros negros dos pais, né? Para que eles possam continuar a viver, eles possam continuar a ser um casal, né? Mesmo sem a presença dela, né? E ela, num outro plano, ela está conseguindo unir esses dois. Então é uma coisa mais lúdica, uma coisa mais poética, talvez, né? Agora, uma canção para Latasha, não, gente. Uma canção para Latasha é uma porrada no estômago mesmo, entendeu? Você não tem qualquer esperança ali, você não tem qualquer alento ali, principalmente no final do filme, quando se fala o que aconteceu, né, com a assassina da garota, né, que só prestou tantas horas de trabalhos comunitários e pagou uma multa em dinheiro, não ficou um dia na cadeia e ficou tudo por isso mesmo. Então, quer dizer, você fica sem alento nenhum, você fica numa sensação de impotência, você não tem conforto nenhum ali, entendeu? Ao contrário do que você vê em Se Algo Acontecer Te Amo, né? Então, realmente, é muito interessante você ver como essas duas histórias, né, elas estão falando mais ou menos de um mesmo assunto, né, que é essa questão dessa violência trágica que existe nessa sociedade estadunidense aí, né?
nessa sociedade que está bem adoentada, diga-se de passagem, né? Mas que eles se expressam de formas diferentes. Numa você tem uma coisa muito verborrágica, numa você tem uma coisa mais silenciosa, numa você tem um final, vamos dizer assim, que ainda te dá um fio de esperança, e noutra você tem um final que não te dá qualquer esperança, não te dá esperança nenhuma, que é uma coisa bem nua e crua mesmo. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto tá lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, né? Se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.